Olá, pessoal! Nessa aula eu vou falar sobre como a sua história, como a nossa história pode influenciar na forma que a gente lida com a nossa sexualidade, tá? Então é muito importante entender que um dos aspectos que a gente trabalha no Tantra é esse equilíbrio da energia feminina e masculina em nós. Todos nós temos essa energia, essas energias que são complementares, né, dentro de nós. E aí é muito importante a gente entender quais são as nossas referências do que é o masculino e do que é o feminino. Se a gente voltar lá atrás e entender dos 0 a 7 anos, principalmente, que foi quando o nosso sistema psicoemocional estava em processo de formação, né, estava muito cru e muito receptivo a esse processo de formação, a gente pode entender como que era naquela época a relação da sua mãe e do seu pai. Como eles se relacionavam, né? O que é ser mulher? Quais são as referências do que é ser mulher que você traz da tua linhagem, da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó? E você, homem, também, como que é essa referência, né? Do que é ser homem, do que é o masculino, de como um homem deve se comportar em relação a todos os aspectos da vida? Como seu pai era, como seu avô era, como seu bisavô era, né? E como os homens tratavam as mulheres da sua família e como as mulheres tratavam os homens. Eram mulheres que representavam uma força, né, desse poder feminino, ou eram mulheres que estavam se anulando diante da vida, diante dos homens. E também olhar para os aspectos que geralmente são mais comuns na nossa sociedade, esse excesso do masculino, né? Excesso da masculinização, que a gente pode dizer assim, que é o masculino, o yang em excesso também, dentro da medicina chinesa, que a gente já entra numa agressividade, né? Já entra numa dominação, né? E se distancia muito do sentir. Não só os homens entraram nessa onda, né, desse desequilíbrio do masculino, mas também as mulheres começaram a entrar também, né, dentro dessa forma de se colocar no mundo. Então, dentro desse aspecto, né, do fazer, de ser mais dominador, de ser mais agressivo, que é o que a nossa sociedade vai impondo, né, da competição também, que o trabalho, a vida no nosso trabalho acaba tendo uma tendência a nos levar para esse lado. Como que a gente se comporta em relação e como a gente lida com os nossos sentimentos, né? Com as nossas emoções. Como que é sentir? Como você lida quando você tem alguma questão para falar com seu companheiro ou com a sua companheira? E como que você expõe os seus sentimentos, as suas necessidades, sem entrar em um conflito, né? E se isso realmente é possível na sua vida. E aí você vai olhar lá para trás, ou até hoje, como seus pais se relacionam, como eles resolviam os conflitos, como que era a questão sexual. Às vezes isso fica bem claro também pra gente. A gente sabia, né? Tem pais e mães que às vezes se fechavam, se trancavam para poder ter uma relação sexual. Então ficavam dias tendo relações sexuais e a criança acaba captando e entendendo tudo isso. Ou então aconteceram violências, abusos também por parte dos homens com as mulheres, né? Aquela obrigação de transar, aquela tortura em relação ao sexo. Quais foram as suas referências sobre o sexo, sobre a sua sexualidade, sobre como lidar com o seu órgão genital quando você começou a descobrir o seu corpo, né? Quando começou a puberdade, quando começaram as primeiras ereções, quando começaram a menstruar. Tudo isso que muitas vezes é muito negado, muito oculto, pouco falado, pouco discutido, pode reverberar em diversos desequilíbrios na nossa vida. Tanto para o nosso autoconhecimento, tanto para a gente entender os limites que a gente tem que dar, a nossa autopercepção do corpo, né? Como que a gente chega e se aproxima do nosso corpo, como troca energia e contato com as outras pessoas. Tudo isso influencia, né? Se eu me sinto insegura, se eu me sinto que eu vou ser abusada, se eu tenho receio disso, eu não tenho como ter uma sexualidade
sexualidade em equilíbrio, né? Ou se eu só tô fazendo sexo para ejaculação, logo, né, voltado à penetração, e eu esqueço do sentir, da entrega, da energia, da conexão, da troca mesmo com as outras pessoas. Tudo isso, gente, é um pouco do que a gente vai falar na nossa palestra sobre Tantra na quinta-feira, tá? E aí, quando a gente começa a ter mais consciência sobre as nossas próprias emoções, nossas próprias crenças sobre a sexualidade, quando a gente começa a fazer os exercícios tântricos, tanto individuais e também quando a gente começa a trocar sobre uma nova perspectiva, uma nova consciência com o nosso parceiro ou a nossa parceira, a gente começa a se relacionar de uma forma muito mais elevada, tá? Muito além do corpo físico, a gente começa a ter mais presença. Então é um estado de meditação. O estado de meditação que começa consigo mesmo, que leva ao autoconhecimento, e o estado de meditação de presença, de consciência, para você fazer essa troca com o outro. Então, gente, ao se falar de Tantra, estamos falando de autoconhecimento, de consciência e de troca, de entrega, né? De troca realmente mais íntima e verdadeira com o outro. Tudo isso nós vamos falar na quinta-feira, às 20 horas. Te vejo lá!